Ainda sobre essa onda de calor que está atingindo boa parte do país, a gente vai conversar agora com Guilherme Borges, que é meteorologista da Climatempo. Guilherme, boa noite, bem-vindo. Guilherme do céu, o que está acontecendo? É mudança climática? É El Niño? É um pouco de cada? Boa noite. Então, a gente tem um misto aí, né, de coisas que estão afetando o nosso clima e o El Niño também ele tem uma grande influência, né, nessas ondas de calor que atingem nosso país. A gente está caminhando por uma quarta onda de calor muito intensa, né, e a tendência é de temperaturas extremamente altas nos próximos dias. O nosso planeta passa por um processo de aquecimento e, consequentemente, esse El Niño que está acontecendo agora tem contribuído para esse aumento, né, intensificado das temperaturas dessas ondas de calor. A gente está indo para a quarta, né, e é extremamente preocupante esse processo que a gente passa hoje. Guilherme, deixa eu te perguntar aqui o seguinte, o INMET tem feito esse alerta de grande perigo. O que significa esse grande perigo? É para as pessoas se prepararem, para entenderem que vão ficar mais tempo sob esse calor intenso? Com certeza. Então, a gente é a primeira vez que eu vejo assim que a gente tem um longo período de calor, né? Essa onda de calor que ela se estabiliza agora tem uma grande expectativa em cima dela justamente por causa disso, né? As temperaturas devem variar entre 40 e 43 graus em muitas regiões e pelo menos até o dia 19 as temperaturas devem ficar elevadas em muitas regiões do país. Não tem uma expectativa que a partir do dia 19 ela comece a perder intensidade, mas pelo menos até o dia 19, aqui as temperaturas fiquem acima da média, acima do que é costumeiro para cada região, para amplas regiões do Brasil. Guilherme, eu quero falar agora do contraste que está acontecendo. Eu já trouxe aqui agora há pouco a situação da região sul do país. Teve até tsunami meteorológico em Santa Catarina hoje, Rio Grande do Sul ainda sofrendo com as chuvas. Esse é um fenômeno esperado para essa época do ano, mas não necessariamente com a intensidade que está acontecendo. Isso vai se manter? Então, como o El Niño ele atua, falando um pouquinho sobre a situação dele, ele deixa essa massa mais quente na parte central do Brasil. Como o sul do Brasil ele é fortemente influenciado por instabilidades que se deslocam ali da Argentina e algumas frentes que passam a partir do Uruguai, que se deslocam, então esses sistemas ficam mais presos no sul do Brasil. Então, consequentemente, é muito mais chuva que acontece ali no sul do Brasil, né? A chuva fica concentrada sobre os estados do sul do Brasil, né? Então, a gente tem essa maior tendência de chuvas. E sobre esse fenômeno que aconteceu, né, ele foi um fenômeno extremamente difícil de ser previsto, porque é uma linha de estabilidade, né, é um fenômeno que se formou em média atmosfera, pode-se dizer assim, ele se desloca paralelamente à costa e, consequentemente, intensifica os ventos, né? Então, faz com que ocorra esse tsunami meteorológico. Então, é muito difícil de ser previsto esse sistema. Olha, nesta semana a Agência Europeia de Meteorologia adiantou que 2023 pode ser o ano mais quente da história. Então, nós já falamos aqui do El Niño, mas tem também efeitos da mudança climática. Essa é uma situação, vocês meteorologistas, que não se reverte, Guilherme? Será que a gente já pode começar a pensar assim mais no longo prazo, que isso é uma coisa que pode começar a acontecer por mais tempo e mais vezes? Então, quando a gente fala de mudança climática, né, desde a década de 50, nosso planeta ele vive uma fase de aquecimento. E esse sempre é importante falar. Nosso planeta ele vive ciclos, tanto de aquecimento quanto de resfriamento, né? E a gente está vivendo um ciclo de aquecimento potencializado por emissão de gases de efeito estufa, né? E quando se começou esse ano, a própria Organização Meteorológica Mundial, o NOAA, lançaram notas falando sobre essa preocupação em relação à estabilização do El Niño, porque ele tem por característica elevar as temperaturas, né? E, consequentemente, ele favorece para o aumento da temperatura global se elevar também, né? Com essa estabilização desse sistema, já tinha essa expectativa de que as temperaturas fossem quebradas nesse ano, né? Com a estabilização do sistema desse El Niño, e que a temperatura do planeta, se a gente não reduzisse essas emissões de gás de efeito estufa,
né, a temperatura com a estabilização desse El Niño e com a continuidade, nos próximos 5 anos, a gente atingiria a temperatura de 1,5 graus, né, a temperatura média global. Né? Então, muito difícil hoje, se a gente não mudar completamente, entender o que o nosso planeta está passando, né? Todos esses eventos extremos que a gente está tendo agora, onda de calor mais seguida, chuvas mais intensificadas, né? A gente vive um sistema com muito mais energia. Então, consequentemente, se a gente tem muito mais energia, eles ganham intensidade. Desde 2010, a gente tem eventos extremos muito mais potencializados. Eventos extremos tanto de calor quanto de chuva, né? E se a gente não mudar, se a gente não se adaptar e entender que a gente precisa ser mais sustentável, né? A gente não vai conseguir reverter o que a gente tem hoje. É o que a gente tenta fazer aqui sempre, viu, Guilherme? Deixa eu te fazer uma última pergunta, meu caro. O que é uma onda de calor como essa no Brasil, em estados que são, por exemplo, produtores de grãos? Isso muda o regime, isso pode mudar o regime de águas, ou pode mudar o aquecimento da terra, por exemplo, provocar perdas? Eu quero entender o quanto que um fenômeno desse, que chega numa situação excepcional, né? Tudo indica que vai continuar acontecendo, mas a gente nunca viveu uma situação assim, pode acabar gerando efeitos permanentes. Então, falando em questão de produção, se a gente tiver um aquecimento muito significativo, né, principalmente em regiões produtoras, pode acabar fazendo com que acelere a necessidade de água para gerar, a gente precisa de mais água para desenvolver uma cultura. Consequentemente, isso vai afetar tudo, né? Mas não só apenas na alimentação das pessoas. O consumo de água, se está mais quente, a gente consome mais água, a gente toma mais banhos, né? Para se sentir mais confortável. Né? Pensando no todo, se a gente tiver essa onda de calor de forma tão longa assim, qual o impacto que a gente vai ter na nossa produção? A gente vai ter muita água reduzida, porque a gente vai utilizar muito mais água para molhar nossas plantas, nossas culturas, para desenvolver, né, e para gerar aquilo. Então, consequentemente, se a gente tiver uma utilização muito grande de água e não está chovendo, como a gente está vendo, está reduzido, né, não chove para compensar essa saída de água, provavelmente a gente tenha problemas ali na frente em relação à água. Olha, nós conversamos com o Guilherme Borges, que é meteorologista da Climatempo. Guilherme, super obrigado. Acho que você deu um olhar completo dessa engrenagem do clima, que depende da gente e não tem uma ação que não provoque uma reação em seguida, ou seja, a gente tem que pensar no todo. Obrigada, uma boa noite para você, que você consiga se refrescar um pouquinho nessa noite tão quente aqui em São Paulo. Obrigado, boa noite para você.